que é o ovo. A cruz não deixa dúvida da paixão do Salvador. Nos resgatou, nos libertou. A cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou. Deu morte, a morte nos salvou. O justo condenado, culpado livre está. Ele escolheu a morte para todos libertar. Nos resgatou, nos libertou. A cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou. Deu morte, a morte nos salvou. Minha vida entrego para honrá-lo no Cordeiro de Deus. Eu sou livre, o Deus que salva, o coroamos, o Cordeiro de Deus. Minha vida entrego para honrá-lo no Cordeiro de Deus. Eu sou livre, o Deus que salva, o coroamos, o Cordeiro de Deus. Ele vive, minha vida entrego para honrá-lo no Cordeiro de Deus. Eu sou livre, o Deus que salva, o coroamos, o Cordeiro de Deus. Ele vive, nos resgatou, nos libertou. A cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou. Deu morte, a morte nos salvou. Deu morte, a morte nos salvou. Agora não. Não, então foi o que bate, eu quebrei então na Divina Moto. Amor de Jesus Cristo, perdão do Criador.
Eu sou livre, o Deus que salva, o coroamos, o Cordeiro de Deus. Minha vida entrego para honrá-lo, no Cordeiro de Deus. Eu sou livre, o Deus que salva, o coroamos, o Cordeiro de Deus. Ele vive, minha vida entrego para honrá-lo, no Cordeiro de Deus. Eu sou livre, o Deus que salva, o coroamos, o Cordeiro de Deus. Ele vive, nos resgatou, nos libertou, a cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou, deu morte à morte, nos salvou, deu morte à morte, nos salvou. Amor de Jesus Cristo, perdão do Criador, a cruz não deixa dúvida da paixão do Salvador, nos resgatou, nos libertou, a cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou, deu morte à morte, nos salvou. O justo condenado, culpado livre está. Ele escolheu a morte para todos libertar. Nos resgatou, nos libertou, a cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou, deu morte à morte, nos salvou. Minha vida entrego para honrá-lo, no Cordeiro de Deus. Eu sou livre, o Deus que salva, o coroamos, o Cordeiro de Deus. Minha vida entrego para honrá-lo, no Cordeiro de Deus. Eu sou
Tô vendo perfeitamente, pastor. O seu tá silencioso aí, pastor, no aplicativo, ó. Tá. Beleza, ótimo. Então, acho que agora sim. Graças e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos começar nosso culto de louvor, de adoração ao nosso grande Deus, ao nosso único e grande Salvador. Amém? Nesse momento, vamos ter uma palavra de oração. Amém? Nesse momento, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Pai Santo e verdadeiro, graças te damos por mais esse dia, por essa tarde, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui para juntos te louvarmos, te exaltarmos a beleza da tua santidade. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, fala nos nossos corações essa noite. Perdoa nossos pecados, perdoa nossa iniquidade. Senhor, fala conosco, Pai, através da tua palavra, através do cântico, através, Senhor amado, de tudo que for falado aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor venha alcançar os corações, que o Senhor possa, Senhor amado, tocar em cada alma, em cada vida, Pai, que aqueles que está e aqueles que ainda virão. Pai, em nome de Jesus, guarda-nos debaixo da sombra de tuas asas. Livra-nos de todo mal, Pai. Todo levante, toda seta do maligno, Pai, seja agora repreendido em nome de Jesus, Pai. Que a tua graça, o teu perdão, o teu amor, a tua presença, Pai, seja com todo o teu povo, não somente agora, mas para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, antes de eu passar pro Tiago, que vai estar entoando um louvor ao Senhor, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6. Outra oportunidade eu tive que preguei sobre esse texto de Marcos, e eu quero dar continuidade à mensagem que o Evangelho de Marcos traz aos nossos corações. Como você pude perceber,
Como você pôde perceber, o Lucas está falando que eu estou sem áudio. Continua sem áudio, Lucas? Me fala aí. Aí no YouTube, amor. É que eu estou falando com a Raquel aqui do meu lado, viu, meus irmãos? Por isso que eu falo amor. Tá? Ela está aqui do meu lado aqui, ela está me assessorando. Como eu pude colocar no título dessa mensagem, né? É sobre a dependência de Cristo, né? Que nós devemos seguir a Cristo e nos parecer com Ele. E o que isso implica em parecer com Cristo? Então, nessa noite eu quero ler esse texto, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 1 ao verso 6. E aí, na hora da pregação, nós vamos ler os versículos seguintes. Diz assim a palavra de Deus: Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam... irmãos, desculpa, irmãos, eu estou com o texto aqui na tela, que eu vou ler com vocês. Acho que fica melhor assim. Amém? Fica melhor assim. Os irmãos acompanham na tela aí. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Versículo 4. Então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e sua própria família. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto por as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Amém? Então, irmãos, Jesus, nos capítulos anteriores, o povo viu os milagres de Jesus, viu as maravilhas que Jesus estava realizando, mas nesse momento, no meio da sua parentela, Jesus ele foi rejeitado. Inclusive, ele cita até seus parentes, a sua família. Então, já começa aqui a introdução da nossa mensagem. Seguir Jesus não é simplesmente eu andar atrás de Jesus, né, numa fila indiana. Seguir Jesus é, na verdade, se parecer com Jesus. É tentar copiar Jesus. Ah, mas irmão Edna, ele é Deus, ele é do Deus homem. Sim, mas só que agora, através de Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita, nos habilita a nos parecermos com Ele. Então, nessa noite, já fica aqui essa introdução, esse devocional, para você ponderar nos versículos seguintes que nós iremos ler. Amém? Nesse momento eu vou passar a palavra para o Tiago, que vai estar entoando louvor nesse momento. Com você, Tiago. Aí põe o som aí. Você está sem som. Amém, irmãos, graça e paz, tá tudo bem? Muito bom estar aqui com os irmãos, né? Essa noite, graças a Deus. Queria ler um versículo aqui para complementar um pouco dessa palavra que o pastor disse sobre a dependência de Deus, né, em Cristo, que está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 7, que diz o seguinte: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém. Glória a Deus. Achei essa pequena passagem aqui muito interessante, né? E acredito que ela está relacionada principalmente no momento atual que a nossa população, a nossa sociedade, o mundo em si vive, né? A dependência, confiar no Senhor, né? Caminhar com Cristo, que é algo que não é fácil, né? Não, eu creio que não é fácil para ninguém, né?
Mas é bom saber que, além de não é fácil, mas Cristo está com a gente, né, em meio a essa tanta dificuldade que tem acontecido. Amém? Mas eu queria estar ministrando 2 louvores para trazer um pouco de alegria aqui para nós e de paz no nosso coração. Amém? Se você souber cantar, fique à vontade, canta com a gente. Se não souber, pode fazer esse louvor da sua oração. Glória a Deus. Perguntar que eu vim, mas será que eu vim falar com Deus? Vim falar com Deus. Perguntar que eu vim, mas será que eu vim falar com Deus? Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim ser pra Deus. Que eu sou dele. Que ele é meu. Vim falar com Deus. Vim ser pra Deus. Que eu sou dele. Que ele é meu. Perguntar que eu vim, mas será que eu vim falar com Deus? Vim falar com Deus. Perguntar que eu vim, mas será que eu vim falar com Deus? Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim ser pra Deus. Que eu sou dele. Que ele é meu. Vim falar com Deus. Vim ser pra Deus. Que eu sou dele. Que ele é meu. É meu. É meu. É meu, é meu, é meu. É meu. É meu. É meu. É meu, é meu, é meu. É meu. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Não nada igual, não nada melhor, a se comparar, a esperança viva, a presença eu provei e vi, mas doce amor, me liberta o meu ser, que a vergonha desfaz. A presença Santo Espírito, vem aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por agora, Senhor.
eu provei e vi, mas doce amor que liberta o meu ser, minha vergonha desfaz. Da presença Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por agora, Senhor. Tu agora, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Nossa Louvado seja pastor Ed. Pastor, a palavra é com o senhor, viu? Amém, amém. Deus abençoe, meu irmão. Aí se quiser tirar o som, tá? Aí já tirou. Beleza. Que aqui, irmãos, a gente vai fazendo aqui e a gente mesmo vai controlando aqui, vai fazendo o controle aqui dos programinhas aqui para fazer a transmissão. Amém? Então, nesse momento, eu acredito que você esteja com a sua Bíblia aí. Se não tiver, acompanha aqui na tela aqui com a gente. Irmão, você que tá aí, ó, dá o seu joinha aí, ó, participa aí, dá um ok, dá um like aí, compartilha esses vídeos aí, irmãos. Vamos dar uma movimentada aí, tá? Cadê os joinha dos irmãos aí? Não tô vendo. Pra participação dos irmãos aí, tá? Irmãos, nesse momento aqui, ó, nós vamos continuar a leitura aqui do versículo 6. Desculpa, do versículo 7. O som tá ok? Tá tudo ok aí, né? Os irmãos estão me ouvindo? Amém? Então diz assim a palavra de Deus, versículo 7 aqui, ó. Eu vou até destacar aqui para os irmãos verem. Diz assim: reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, ou espíritos impuros, melhor dizendo. Instruiu-os a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Poderiam calçar sandálias, mas não levaram uma muda de roupa extra. Disse ele: onde quer que forem, fiquem na mesma casa até partirem da cidade. Mas se algum povoado se recusar a recebê-los ou ouvi-los, ao sair, sacudam a poeira dos pés como sinal de reprovação. Então eles partiram dizendo a todos que encontravam que se arrependessem. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, e ungindo-os com óleo. Versículo 14. Logo o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso tem poder para fazer esses milagres. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é um profeta como os profetas de antigamente. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse: João, o homem a quem decapitei, voltou dos mortos. O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar a Herodias. Ela era esposa de seu irmão Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com a esposa de seu irmão.
Por isso Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Ele deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, para seus oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galileia. Sua filha, também chamada Herodias, entrou e apresentou uma dança que agradou muito a Herodes e seus convidados. Peça-me qualquer coisa que deseje, e eu lhe darei, disse o rei à moça. E prometeu sob juramento: eu lhe darei o que pedi, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe lhe disse: peça a cabeça de João Batista. A moça voltou depressa ao rei e disse: quero a cabeça de João Batista agora mesmo num prato. O rei muito se entristeceu com isso, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim enviou no mesmo instante um carrasco, com ordens de cortar a cabeça de João e trazê-la. Ele decapitou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e entregou à moça, que a levou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e o colocaram numa sepultura. Os apóstolos voltaram da sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração nesse momento. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Pai, nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Pai Santo, fala conosco, fala nos nossos corações, não nos deixe esmorecer, nos deixe, Senhor amado, esfriar, não nos deixe, Senhor amado, desistir da nossa fé, Senhor amado, em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor amado, estamos apenas, ó Deus, num momento, Senhor amado, de transição, Pai, mas que o Senhor possa, Senhor amado, nos guardar nesse intervalo, nesse momento de transição, Pai, que é, Senhor amado, partir, Senhor amado, dessa vida para a vida eterna, Pai, porque nós já estamos no meio do caminho, Pai, nós já podemos usufruir do reino eterno, Pai. Muitos ainda não entendem essa realidade, mas que o Senhor possa, nesse momento, ó Pai, nessa noite, abrir nossos corações, nossas mentes, para que possamos compreender essa realidade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu vou tirar o fone aqui, vou só usar o microfone, que eu acho que assim fica melhor. Aí. Irmãos, como eu disse para vocês, Jesus, ele acabara de ser rejeitado pelos seus compatriotas, com os seus conterrâneos, pelos seus conterrâneos, pelos seus parentes, pelos seus familiares. E agora Jesus, ele havia chamado os discípulos, e agora Jesus prepara esses discípulos, e agora Jesus envia esses discípulos. E a primeira coisa que nós podemos aprender aqui nessa noite, e isso mexeu muito no meu coração, por isso que nessa noite eu coloquei lá para você vir receber as bênçãos de Deus. Porque na hora que você mais precisa, é a hora que Deus se revela a você. Irmão Edinho, Deus não se revela a todos os momentos, mas é na hora que você mais precisa, é na hora que você, que as suas forças não vão ali, não vão ultrapassar aquela barreira, é a hora que Deus é glorificado na sua vida. Jesus, ele chama aqui os 12 e começa a despachá-los, a enviá-los de 2 a 2. E Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é dar autoridade a eles. Primeira coisa que nós devemos aprender aqui nessa noite, igreja, é que nós não podemos fazer nada se não for na autoridade do nome de Jesus. Se não for pelo nome de Jesus, não faça. Se não for para glorificar o nome de Jesus, não faça. Porque você está gastando seu tempo e enganando-se. Aprenda isso.
Aprenda. A autoridade vem no nome de Jesus, a gente faz as coisas é por causa do nome de Jesus, é por causa do Senhor Jesus Cristo. Coloque isso de uma vez por todas na sua mente, no seu coração. Não faça algo para agradar a homens. Não faça algo para agradar a pessoas. Mas faça para glorificar, enaltecer, engrandecer o nome de Jesus. Porque é na autoridade e no nome dele é que nós podemos fazer a obra dele. Essa é a primeira lição que nós tiramos nesse texto logo de início. Porque Jesus deu autoridade para os discípulos. A autoridade. Você pode observar uma coisa muito interessante nos evangelhos. Quando as pessoas estavam ali endemoniadas, os demônios começavam a falar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Jesus imediatamente mandava os demônios calarem, ou os endemoniados calarem. Jesus, ele não aceita o testemunho, irmãos. Ele não é conivente com o pecado, ele não é conivente com as trevas. E, portanto, ele não aceita o testemunho das trevas. Então, para você ser testemunho de Jesus, você tem que receber a autoridade dele, tem que ser lavado no sangue dele, tem que ser purificado pelo Espírito Santo, tem que ser limpo pela palavra dele. E aí você recebe a autoridade dele, para poder testemunhar dele, para testificar acerca dele, para você poder falar que você teve uma experiência com ele. E muitas pessoas podem dizer: ah, mas eu não tenho nada para oferecer. Amém, você está certo. Eu e você não temos nada a oferecer. Porque quem capacita, quem nos dá algo para que possamos oferecer é o Senhor Jesus Cristo. E isso está imbuído aqui na autoridade que Ele nos dá. E aí ele continua. Reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, ou espíritos impuros. Instruiu-os a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Poderiam calçar sandálias, mas não levar uma muda de roupa extra. E aqui é a segunda lição, é o segundo ponto que eu quero destacar com os irmãos. Um texto curto, mas com muitas lições. Um texto curto, mas com muitas lições. Que diz o seguinte: Jesus falou para eles não levar nada, só a roupa do corpo. E aqui, nessa noite, irmãos, é bastante interessante, que muita gente, como eu disse ainda há pouco, tem gente que pode dizer assim: mas eu não tenho nada para oferecer. De fato, nós não temos nada para oferecer. Aqui Jesus mostra para nós aqui que nós precisamos, em todos os aspectos de nossa vida, nós precisamos depender dele. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Muitas vezes é na luta, no sofrimento mesmo. É que nós vamos ter experiência da mão de Deus na nossa vida. Eu estava lendo aqui agora o testemunho de um pregador. Acho que o nome dele é David Muller, se não me falha a memória. Ele também, além de ser um pregador eficaz, ele fundava vários orfanatos. E em uma certa ocasião, ele não pedia dinheiro para ninguém, ele só dependia de Deus. Em uma certa ocasião, ele, no café da manhã, sentado em volta da mesa, ele e várias crianças e as pessoas ali que estavam com ele, e começaram a agradecer a Deus pelo café da manhã. Só que o detalhe, irmãos, não tinha nada em cima da mesa. E isso é documentado, irmãos, isso é milagre documentado.
E quando eles terminaram a oração, logo em seguida bateram na porta o padeiro e o entregador de leite. O padeiro levando pão fresco, aleluia. E o leiteiro levando leite, porque a carroça do leiteiro tinha acabado de quebrar ali na frente do orfanato. O único que tem algo a oferecer é Jesus Cristo. A nós cabe apenas depender dele, depender de Deus, confiar nele, confiar que ele sustenta nossas vidas, confiar que ele te trouxe até aqui. Ele não é um homem, não é ser humano para te virar as costas no meio do trajeto. Pelo contrário, nós temos a promessa dele, a promessa da boca, dos lábios de Jesus, que ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E se ele disse, pode ter certeza que ele está conosco através do Espírito Santo. Então vamos aprender a depender do Senhor. E essa palavra fala comigo, fala no meu coração. Vamos aprender a depender do Senhor. E o terceiro ponto, irmãos, como eu disse, se parecer com Cristo não é simplesmente andar atrás de alguém. Se parecer, aliás, seguir a Jesus Cristo, ou seguir alguém no linguajar bíblico, no texto bíblico, não é simplesmente eu andar atrás de alguém, mas na verdade é eu me parecer com esse alguém. E eu acho muito interessante porque que o evangelista Marcos colocou este relato de João Batista entre o envio dos discípulos e a volta deles relatando o que aconteceu. E eu quero falar para vocês o que isso significa. Por que que Marcos colocou o relato de João Batista, o relato da decapitação de João Batista, exatamente entre o intervalo da ida dos discípulos e a volta deles. Significa que João Batista, ele era o precursor do Senhor Jesus Cristo, era aquele que viria para preparar o caminho para o Senhor, é aquele que anunciaria que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista estava imbuído, estava incumbido de uma missão, de que era também a mesma missão dos discípulos, de anunciar o reino, de anunciar arrependimento, de anunciar o Senhor Jesus Cristo, que é para ser salvo, irmãos, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. O primeiro ponto que o ser humano tem que entender é que ele tem que se arrepender, ele tem que se reconhecer que é pecador e se render a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E aqui João Batista, pelo fato de anunciar, de ser luz, de anunciar que as obras de Herodes eram obras do mal, era obra das trevas, Herodes mandou encarcerá-lo. Por quê? Porque Herodes estava casado com a sua cunhada. Porque Herodes havia se separado da sua esposa, e a esposa estava viva, e Herodias tinha se separado de Felipe, que era irmão de Herodes, que também estava vivo. E isso era contra a lei de Moisés, ou seja, era contra a palavra de Deus. E essa mulher guardou muito rancor de João Batista. E nessa oportunidade, nesse local, e o mais interessante, né, que nesse palácio, provavelmente, só João Batista era o santo, era aquele homem santo, temente a Deus que havia naquele lugar. Enquanto o homem de Deus estava lá encarcerado, os ímpios estavam lá se banqueteando, festejando. Muitas vezes o cristão fica pensando nisso. Por que o cristão passa tanta dificuldade
enquanto outros que não temem ao Senhor têm uma vida melhor, né? Têm uma vida mais tranquila. Como eu disse, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É nas lutas, nas dificuldades, que é onde tem mais experiência com Deus. Às vezes a gente pode pensar que isso não é, Deus, irmãos, ele não gosta da gente ver a gente sofrer, irmãos. Pelo contrário, é no sofrimento que ele aparece para te salvar, para te livrar, para te consolar. Mas é esse caminho que nos faz crescer. É esse caminho que nos faz amadurecer em Jesus. E esse amadurecimento, ele é forjado, ele é moldado pelos encontros, pelas experiências que você tem com Cristo. E essas experiências que você tem com Cristo, geralmente, para não dizer todas, é nos momentos de aflição, é nos momentos de luta e de dor. E aqui João Batista estava encarcerado enquanto eles estavam lá festejando. E aí entra a filha de Herodias, que leva o mesmo nome da mãe, dança, provavelmente de forma sensual, agrada o padrasto, e o padrasto faz essa oferta, faz como é que eu posso dizer? Ele faz me fugiu a palavra, não é oferta não. Ele faz essa promessa de que daria qualquer coisa, mesmo se fosse a metade do reino, ele daria para ela. E ela vai lá, pergunta para a mãe dela fala que era a cabeça de João Batista. Não sei se o som tá bom, o som tá bom. O som tá bom aí, meus irmãos? Me dá um ok aí. E aí, Herodes manda o carrasco ir lá tirar a cabeça de João Batista. Por que João Batista foi decapitado? Porque ele não abriu mão da sua missão. Ele não abriu mão da palavra de Deus. Ele não abriu mão de testemunhar de Jesus Cristo. É por isso que por isso que Marcos colocou esse texto aqui. Porque os seguidores de Cristo é o terceiro ponto. Os seguidores de Cristo, provavelmente, quando eles se dedicarem, quando eles se propuserem no coração, quando nós propusermos no coração de sermos leais a Jesus, de sermos fiéis às suas promessas, fiéis à sua palavra, provavelmente, e eu digo, uma grande probabilidade de você sofrer por causa da lealdade e da fidelidade. E a ênfase nesse texto não é o que os discípulos fizeram, mas sim a lealdade, a fidelidade à missão que foi entregue na mão deles. Nós estamos vivendo uma época difícil, uma época onde nós vemos doenças, pandemia, nós vemos guerras, rumores de guerras, fomes. E eu acredito que você tenha o mesmo entendimento que eu. E eu não gostaria de estar aqui para estar falando isso dessa forma, mas se for me dada essa incumbência, cabe a mim falar. Eu acredito que as coisas não vão melhorar. No sentido de que muitas coisas ainda virão para chacoalhar esse mundo nosso. E eu quero te perguntar, você que é cristão, que segue a Jesus Cristo, até que ponto você está disposto a segui-lo? Até que ponto você está disposto a se parecer com Jesus Cristo? Então, são essas três coisas que eu queria dizer para vocês nessa noite.
a autoridade de Jesus. Nós precisamos, para fazer a obra de Deus, para fazer a obra de Cristo, nós precisamos da autoridade do nome de Jesus. Segundo, nós precisamos depender exclusivamente da providência divina. Não depender da nossa capacidade. Outro texto que eu achei maravilhoso é que aonde o ser humano pode fazer, Deus não é glorificado. Ele é glorificado nos impossíveis. Aquilo que é impossível para mim e para você, Deus intervém e Ele é glorificado por isso. Então aprenda a depender da providência divina. Aprenda a depender do amor de Deus. Ele já demonstrou isso na cruz do Calvário por mim e por você. E por último, e não menos importante, até onde você está disposto a seguir o Senhor Jesus Cristo? Até que ponto você está disposto, até o que você está disposto a entregar da sua vida de importante para seguir a Jesus Cristo? Se você for olhar no Novo Testamento, principalmente ali no livro de Atos, começamos os apóstolos sendo açoitados, presos, açoitados. E o que mais maravilha disso é que quando eles foram açoitados, eles se regozijaram por se acharem dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Estevão apedrejado. Paulo várias vezes teve que fugir, foi apedrejado, mas não morreu. Mas várias vezes teve que fugir das cidades por causa de perseguições. Tiago foi morto ao fio da espada. E eles tinham, irmãos, aleluia, eles tinham autoridade do nome de Jesus. Eles tinham o poder dos céus, irmãos. Mas esse poder os habilitou, irmãos, a seguir Jesus Cristo até o fim. É isso que nós temos que entender. Que esse poder é que nos habilita a seguir Jesus Cristo até o fim. A depender dele. E a segui-lo, aonde quer que for, como tem aquele hino do cantor cristão: aonde que Jesus me mandar, eu irei. Você irá, irmão, você vai, se Deus te mandar, se Deus te comissionar e te enviar, você está disposto a ir? Não me responda, responda para o Senhor. Então fique essa palavra para nós nessa noite. Amém? Nesse momento, eu estou olhando aqui, não estou vendo. Tem algum pedido de oração aí, nega? Nesse momento, irmãos, quero agradecer aos irmãos. Domingo eu passei mal. Não tive condições, irmãos. Eu estava muito ruim. Agora é o Edno no filho, que está passando mal. Peço oração por ele. Eu tô querendo até ir lá fazer o teste desse coronavírus, se não for essa porcaria. Me desculpa aí, mas tô até querendo lá fazer o teste desse trem. Raquel também tá enjoada. Peço oração aí pela minha casa, tá? E outra coisa, irmãos, ó, vamos estar orando, vamos estar participando aí dos trabalhos, que em breve nós estaremos lá no nosso templo, hein? O templo já está lá, assim, faltando só alguns detalhes agora. Amém? Deus abençoe os irmãos nesse momento. Vamos orar encerrando? Então, curve sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração ao Senhor, encerrando nosso culto de louvor nesse momento. Eu vou dar um tempinho, vou esperar um pouquinho, porque tem um delay, para ver se os irmãos, tem mais alguém que pede oração, tá bom?
A minha mãe está pedindo oração pelo meu sobrinho, pelo Gabriel. Amém, meus irmãos? Deu tempo dos irmãos pedirem aí. Então, fica aqui, peço oração pela minha casa e pelo meu sobrinho, Gabriel. Amém? Então, nesse momento, vamos orar? Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Pai Santo, Pai verdadeiro, Senhor, te louvamos, te exaltamos. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado pela vida dos irmãos aqui presentes, pela vida do Tiago, da Sara, do Heitor, dos irmãos, todos que estão aqui, Pai, sem exceção. Minha mãe, Lucas, eu acredito que demais irmãos também que não estão logados aqui estejam assistindo com os outros que já estão logados. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha derramar a Tua graça, derramar Teu Espírito, o Teu Santo Espírito, Pai. Senhor, que o Senhor venha colocar as Tuas mãos saradoras, as Tuas mãos curadoras sobre nossas vidas, nos dando, Senhor amado, vigor físico e espiritual. Pai, em nome de Jesus, também colocamos diante de Ti a vida do meu sobrinho, Pai. Que eu possa repreender todo levante do inimigo contra a vida dele, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Pai, também, Senhor amado, quero colocar a vida dos irmãos, da congregação de Sela d'Alva. Sim, Pai, e de todos aqueles, ó Pai, que estão aqui nos assistindo. Sim, Deus, que o Senhor possa abençoá-los, tocá-los e guardá-los debaixo da sombra de Tuas asas. Pai, que o Senhor dê um bom resto de semana, a quinta e a sexta, sábado e domingo. E domingo, Senhor amado, nós estaremos aqui também, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto que nós Te entregamos nesse momento, agradecidos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor